Semifinal, fez também o gol da decisão. Qual é o sentimento de dois gols tão importantes para você e para o time do Corinthians? Uma alegria incrível, estou feliz do time, jogou para caramba, mostrou que a gente tem muita qualidade no grupo e por isso estou muito feliz pelo grupo, né? O que dizer dessa torcida aqui, um estádio cheio de corintianos no Japão? Incrível, esse triunfo para eles, né? Porque eles merecem. Depois de tanta gente chegar aqui no estádio cheio de corintianos, para eles, para todo torcedor corintiano, para no Brasil, para todo mundo, né? Alô, amigos do Futebol Ilimitado, estamos de volta. Estamos de volta aqui para mais um episódio da série Dissecando, onde nós do canal revemos, redescobrimos momentos importantes da história recente do futebol, ou seja, momentos do futebol brasileiro que nós conseguimos testemunhar, assistimos, e temos ali uma plena consciência sobre os acontecimentos daquela partida. Enfim, hoje eu vou estar aqui com o Jefferson Acosta para a gente dissecar Corinthians e Chelsea. A partida do Mundial de Clubes da FIFA, a final, a decisão do Mundial de Clubes da FIFA de 2012, que sagrou o Timão campeão do mundo, bicampeão do mundo da FIFA. No ano de 2012, o Corinthians, que havia sido campeão da Libertadores, foi também campeão do Mundial de Clubes. Então já vou chamar aqui, desde agora chamo Jefferson Acosta para mais um Dissecando. E aí, Jefferson, tudo bem? Fala, Fábio, fala, amigos do canal Futebol Ilimitado. Estamos de volta aí, nesse Dissecando. Um jogo importantíssimo, na minha opinião, Fábio? Então, vamos falar mais desse incrível jogo. Nessa época, o Corinthians sofria uma série de críticas, por parte da imprensa, porque apesar de o time ser campeão, foi campeão brasileiro no ano anterior, e na mesma temporada fora campeão da Libertadores, o futebol do Corinthians sempre foi contestado. Afirmavam-se que o Tite era um treinador muito hipotético na questão defensiva, que seu time não criava tanto, costumava ganhar por 1-0, quando não empatava os jogos, as partidas. E foi uma campanha burocrática na Libertadores. O Timão foi campeão, mas a diferença de 2 gols, basicamente, em um grande jogo, acabou aparecendo só na final, E, enfim, o Tite foi perseguido por isso por muitos anos, Até ele ser o treinador da seleção brasileira e meio que se desvincular dessa coisa de ser um defensivista. Mas aí que vem a parte mais interessante, Parecia que esse período o futebol ofensivo estava morrendo lentamente, porque o Chelsea, o adversário do Corinthians, ele foi campeão da Liga dos Campeões jogando de maneira semelhante, até diria mais defensivo ainda, O Chelsea armava um setor defensivo ali com Terry, com Davi Luiz, com Cahill, e na maioria das vezes conseguia as vitórias quando se fechava, Uma vitória muito emblemática, nesse dilema foi contra o Barcelona na semifinal, onde o Chelsea venceu os catalães por 1-0 na semifinal da Liga dos Campeões, que o Chelsea venceu. E uma vitória por 1-0, assim, você vê os melhores momentos, você acha que foi uma vitória enganosa, porque o Chelsea fez uma retranca absurda e conseguiu com o gol de Drogba a vitória. Mas enfim, como estamos falando do Mundial da FIFA, é bom lembrar, o Chelsea foi campeão da Liga dos Campeões, em cima do Bayern de Munique, nos pênaltis, e trocou de treinador, O Di Matteo era o treinador do Chelsea, ele sai
e o comando do Rafa Benítez, né, que era um treinador de muito prestígio até essa época, correu por vários clubes importantes. Se eu bem me recordo, o último clube importante que eu vi ele treinar foi o Newcastle, na Inglaterra. Já o Corinthians, por sua vez, né, que a sua história toda se inicia numa vexatória eliminação em pré-Libertadores no ano de 2011, né, a aposentadoria do Ronaldo, eliminação para o Tolima na pré-Libertadores de 2011. O Corinthians, a mídia inteira, né, sinalizava que o Corinthians, o caminho mais certo era a demissão do Tite naquela oportunidade. Tite não foi demitido, permaneceu no cargo, perdeu o Paulista, né, naquele ano de 2011 para o Santos, mas foi campeão brasileiro na mesma temporada, né? Aquele ano que foi um embate emocionante entre Corinthians e Vasco até as últimas rodadas, o Corinthians se sagrou campeão brasileiro. E no ano seguinte, com poucos reforços, até bem me lembro, né? O Corinthians não tinha centroavante, só foi ter centroavante depois de ter sido campeão da Libertadores, quando contratou o Guerreiro. Mas naquela campanha, né, da Libertadores da América, o Corinthians às vezes usava o William, às vezes usava o Sheik, outras vezes usava o Jorge Henrique, Danilo. Eles meio que revezavam na função de centroavante. E o Corinthians foi campeão da Libertadores diante do Boca Juniors, se sagrando campeão, claro, ganhou a vaga no Mundial de Clubes. Você tem alguma recordação em relação a esse Corinthians assim que você gostaria de destacar aqui no nosso podcast, Jefferson? Bom, Fábio, eu tenho uma visão um pouco diferente do que as pessoas tinham daquele Corinthians. As pessoas achavam aquele Corinthians um pouco retrucado. Eu já acho diferente. Eu acho que era um time com um esquema tático muito bom, sabe? Bem postado e com um ataque eficaz. Porque não adianta só você ter um esquema defensivo bom e não fazer gols, né, Fábio? É interessante que o time do Corinthians era um time com o esquema certo, forte atrás, defesa muito bom, e tinha um time que saía em contra-ataque, em velocidade, como você falou o William, como você falou o Jorge Henrique, né? E naquele Corinthians do Mundial de Clubes, foi interessante, como você falou, que entrou o Guerreiro naquele esquema tático, que é um centroavante, não é um centroavante como os outros centroavantes. Ele não é um centroavante que fica paradão na frente, um poste, né? Ele é um centroavante que se movimenta bastante. Isso não atrapalhou o esquema tático do Tite, né? É interessante frisar isso. Interessante a tua opinião, né? E vale frisar, né? O Guerreiro vai ser decisivo, a gente daqui a pouco vai contar, mas o fato dele participar dessa movimentação auxiliou muito o Corinthians, né? Porque o Corinthians, ele era um time que muito organizado, né? Sempre. Aliás, todo o período com o Tite, até quando ele tentou ser mais ofensivo em 2015, o Corinthians nunca largou, né, a sua questão de ser um time organizado, perdendo ou vencendo, né? Mantendo uma estrutura de jogo, nunca indo pro forte à parte, né? E sempre tendo essa maneira de jogar. Mas essa movimentação do Guerreiro, a participação dele nos lances de ataque, ela é importante, né? A gente tinha muito o Paulinho entrando na área, né? E essa participação dos meias do Corinthians, ela era possível de acontecer justamente pelo fato de o centroavante ser aquele cara que se movimenta, que busca abrir espaço para os outros atletas, né, para os outros jogadores que vêm de trás, numa posição um pouco antecessora à dele. E talvez essa tenha sido a maior característica do próprio Guerreiro. A gente tem que ressaltar ele mais pelo que ele fazia nessa questão tática do que se a gente for afirmar em questão de gols, né? Nunca foi um senhor artilheiro. Bom, a trajetória do Corinthians no Mundial de Clubes, ela começa diante do time egípcio, né, do Al Ahly. O Guerreiro faz o gol da vitória e o Corinthians é credenciado à final, enquanto que o Chelsea bate o Monterrey por 3-1. Inclusive uma ótima partida do Oscar, que curiosamente no jogo da grande final, né, ele é sacado
para a entrada do Hazard. Sei, hoje pode parecer esquisito alguém reclamar que o Hazard, né, o Eden Hazard, entrou no lugar do Oscar, mas na época soou muito estranho a escolha do Rafa Benítez, né, em tirar o brasileiro, já que ele havia feito uma boa partida na semifinal e também era, naquela oportunidade, titular dos Blues. Ele sai, dá lugar ao Hazard, não era o Hazard que a gente conhece hoje, né? Era um Hazard ainda galgando um caminho no Chelsea, né? Começando ali a sua trajetória no clube londrino. Enquanto que o Oscar já era titular da seleção brasileira naquela oportunidade e tinha bastante expressão, né? Até mais expressão no futebol do que o próprio Eden Hazard, que hoje, enfim, não tem nem comparação, né, se a gente for falar na questão da qualidade técnica. Outra curiosidade aqui que eu também queria colocar antes de a gente ir de fato para o jogo é que essa final, né, assim como todas vinham sendo, ocorreu em Yokohama, no Japão. O ano seguinte, o Mundial de Clubes foi parar no Marrocos, né, e isso foi uma quebra, né, de um paradigma ali de todos os anos os mundiais de clubes serem lá no Japão, né, o mundial tradicional, no formato tradicional, ser no Japão. Voltando aqui para esse ano de 2012, essa final contra o Chelsea, o Cássio, na minha opinião, ali foi o herói dessa final, né, desse jogo. Obviamente não vou tirar o mérito do Guerreiro, até porque ele fez o gol da vitória, mas o Cássio em si ali, felizmente, foi o grande herói do título, né? Ele fez defesas que outro goleiro naquela situação não teriam feito. E mudando um pouco aqui de assunto, o foco do Cássio, você falou do Paulinho, que o Paulinho realmente teve um papel incrível nesse time do Corinthians, né? Nesse time do Tite, que foi um papel obviamente defensivo, mas também muito ofensivo, aparecendo como surpresa muitas vezes no ataque do Corinthians. Talvez pensando em quebrar a estrutura, né, tática, quebrar as linhas do Corinthians, um jogador mais driblador, né, um ponta, diferente do Oscar, que jogava aberto, mas não tinha aquela intensidade de um ponta. Pensar em colocar um jogador com essa característica talvez fosse algo que tenha passado pela cabeça do treinador do Chelsea. Mas vamos falar agora de contexto, né? Eu podia muito bem escolher e colocar aqui na nossa série a vitória do Corinthians contra o Boca na Libertadores e quão representativa ela é. O Corinthians, né, dentre os rivais de São Paulo, sofria aquele bullying de que não tinha conquistado a Libertadores, né? E o torcedor corintiano, na minha visão, corretamente, sempre valorizou o título de 2000 do Mundial de Clubes, conquistado sobre o Vasco no Maracanã. Se tratava do primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA, mas sempre foi desconsiderado pelos torcedores, principalmente torcedores de São Paulo, né? Pelo fato de o Corinthians não ter conquistado a Libertadores daquele ano. A gente tem campeões de Mundial que não ganharam a Libertadores, que ganharam outros torneios, né? E apesar daquele ano a gente ter tido um segundo Mundialito, né? Um Mundialito de clubes, não era organizado pela FIFA. Então eu considero sim que nós tivemos em 2000 2 campeões mundiais, né? E que a unificação dos títulos obviamente faz o Corinthians hoje, após essa partida, né, ter conquistado 2 títulos do mundo, ou seja, bicampeão mundial de clubes. Isso é contestado até hoje, né? E eu uso sempre o exemplo do que a CBF fez, e também acho correto, quando unificou os títulos brasileiros, os títulos de campeões brasileiros, né? Porque na época em que os torneios eram organizados, né, uma época onde os estaduais antigamente eram muito mais valorosos do que os campeonatos nacionais e até internacionais, se você for considerar, nós tínhamos ali o título de campeão brasileiro para quem ganhava a Taça Gomes Pedrosa, enfim, entre outras. Então, eu sou favorável a essa unificação, né, de campeão brasileiro e de campeão mundial. Por isso eu não consigo entender até hoje quando um palmeirense contesta o bimundial do Corinthians e quando um corintiano contesta os títulos nacionais do Palmeiras. O Chelsea, assim como nós tivemos recentemente com o Liverpool, ele tem um calendário diferente do nosso, né? Ele tem ali, no período em que acontece o Mundial de Clubes, a Premier League pegando fogo. E o Chelsea se viu num dilema. O que eu faço, né? Eu uso todo o potencial do meu elenco
Eu poupo, porque eu tenho rodadas de Premier League, e o Mundial de Clubes, apesar de ser um título importante, é para eles também, não é tão importante para eles como é o Campeonato Inglês, né? E as suas competições lá, como os derivados da Copa da Inglaterra, né? E as demais competições, a FA Cup, assim também como a própria Champions League. O Chelsea vai, né, para esse jogo claramente poupando alguns atletas. O Chelsea foi a campo com Peter Cech, Ivanovic na lateral direita, Davi Luiz, Cahill e o Ashley Cole na lateral esquerda. Desses da defesa, apesar de o Ivanovic ser titular, ele tinha ali na sombra dele o Azpilicueta, né, que até na oportunidade era titular da seleção da Espanha, e Terry, né, poupado, capitão do Chelsea, junto do Lampard por muitos tempos. À frente da zaga o Lampard com o Ramires, Lampard sim, capitão do Chelsea nessa oportunidade, grande ídolo do clube londrino. Mata, Hazard e Moses fazendo a linha de 3 jogadores mais na frente do time, né, no setor de meio. E o Fernando Torres, o El Ninho, né, que na minha opinião foi uma das grandes decepções do futebol, porque parecia que ia ser um grande craque do futebol na época que ele brilhou na Espanha, no Atlético de Madrid, posteriormente um pouco mais no Liverpool. Mas apesar de ter conquistado e ajudado o Chelsea a conquistar aquela Liga dos Campeões, não se provou ser aquilo tudo que eu imaginava que ele fosse ser, que ele fosse se tornar. O Corinthians, sim, né? Nada a ver com isso. Foi com os seus principais jogadores. Cássio no gol, na lateral direita o Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos. No meio-campo, Ralf, Paulinho, Danilo e Jorge Henrique como os meias apoiadores, Emerson Sheik e Paulo Guerreiro mais à frente no comando de ataque. Você vê que o Chelsea não tinha lá um grande time, né? Muitos até tinham o costume de comemorar quando o Barcelona não era campeão da Champions League nessa oportunidade, né? No ano anterior, o Barcelona foi ao Mundial de Clubes e 4-0 no Santos, né? Sobrando e inclusive com espaço para mais. Então acho que muitos corintianos foram para o Japão empolgados com a real possibilidade do título mundial, né, Jefferson? Outra coisa, Fábio, na questão que você comentou sobre o Oscar e o Hazard, né, a substituição que foi tirar o Oscar e colocar o Hazard nesse jogo, eu achei interessante porque, Fábio, o Hazard, pensando justamente nesse esquema tático do Corinthians, eu acho que o técnico do Chelsea naquela época imaginou que o Hazard tinha uma qualidade de habilidade melhor para furar essa defesa, né? Essa defesa consistente do Corinthians. Então, não achei na época tão absurdo. Independente que ele não estivesse buscando uma consistência melhor da carreira dele, né? O Hazard, ele é assim um jogador muitíssimo habilidoso e acho que o técnico fez essa mudança justamente pensando em furar esse bloqueio do Corinthians, né? Enfim, vamos começar com o jogo, né? O Corinthians logo de cara levou um susto. Para muito corintiano que ainda não botava fé no Cássio por algum motivo, né? Esse lance foi um lance importante, né? O goleiro corintiano já mostrando a sua imposição, fazendo uma grande defesa, um chute do Cahill numa bola mal explanada pelo Chicão, né? E o Cássio recolhe a bola com a perna. Essa defesa me veio na memória porque o Chelsea começou pressionando, né? Começou fazendo uma avalanche em cima do Corinthians. E o Chelsea daquela época não tinha o costume de fazer isso, né? Quem acompanha o futebol inglês sabe que o Chelsea nessa oportunidade, nessas 2, 3, 4 temporadas até o retorno do Zé Mourinho, ele não tinha um futebol de volume ofensivo, e sim de resguardar-se, né? E aguardar mais o adversário. Faz sentido, né? Foi campeão dessa forma. Surpreendeu a pressão que o Chelsea fez de início e isso provou que o Corinthians tem por característica se sustentar um pouco mais na qualidade da sua defesa. E nesse lance aí, eu acho que se essa bola tivesse entrado, a história seria diferente. O que você acha, Jefferson? Pois é, Fábio, é interessante o que você falou, porque o Chelsea, ele realmente sempre teve esse estilo de jogo, como a gente comentou anteriormente, é um time que fazia o resultado com sempre 1 gol, 2 gols,
e sempre mantinha o jogo mais lá para trás, né? Sempre se defendendo bem. E esse ataque né, que foi esse chute do Cahill foi interessante porque foi a queima-roupa numa rebatida dentro da área. Realmente foi isso, 3 a 4 minutos do primeiro tempo, e o Cássio fez uma defesa excepcional, né, salvando o que de repente naquele momento seria um resultado que não traria, né, o título para o Corinthians, até porque se o Chelsea fizesse aquele gol, mudaria completamente o curso daquele jogo, mudaria a cara daquele jogo. Até porque, se vocês lembrarem bem dessa partida, dessa final, o jogo estava muito trucado. O ataque do Chelsea sempre batendo na defesa do Corinthians, e o Corinthians sempre chutando de fora da área, nunca conseguindo aquele espacinho para conseguir a finalização. Bom lembrar também que aconteceu com o Emerson Sheik, que ele recebeu uma bola enfiada, a zaga do Chelsea não conseguiu segurar a bola, bateu entre as pernas do zagueiro. O Emerson Sheik recebeu essa bola praticamente em frente à área do adversário, e acho que calor do momento ele chutou essa bola de fora da área por cima do gol. Eu acredito que também ele teria um tempinho a mais para levar essa bola em liberdade para, né, de repente fazer o primeiro gol do Corinthians. E outro momento também interessante foi um lançamento do Lampard para o Moses, que pegou a bola, recebeu essa bola, ia receber a bola na verdade, mas o Paulo André chegou muito bem, né? Fez uma cobertura maravilhosa e conseguiu tirar essa bola. Foi também um lance que eu achei interessante, porque demonstra a boa fase também da zaga corintiana, né? E mais um lance também que me deixou, eu também lembro desse primeiro tempo, foi um lance que o Guerreiro recebeu a bola dentro da área, né? Arriscou, chutou, só que o chute não saiu muito bom, saiu meio que mais que um cruzamento, né? O Paulinho pela ponta esquerda recebeu essa bola, ele veio em velocidade, recebeu a bola, bateu de primeira, essa bola bateu na trave, né? O Corinthians teve algumas chances, eu acredito que umas chances melhores que o Chelsea nesse primeiro tempo, né? Achei interessante que depois do lance do Emerson Sheik, nesse lance que ele perdeu, que ele chutou de fora da área, eu acho que deu uma pimentada a mais nesse primeiro tempo. Inevitável falar que era uma decisão de times compactos, né? 2 times muito compactos, com laterais mais presos. O Corinthians, ele tinha essa configuração, né? Ali com o Alessandro e Fábio Santos um pouco mais presos. O Chelsea se arriscando bastante, tentando elevar um pouco as linhas. O Juan Mata era quem tinha a condição de criador, né? De armador da equipe do Chelsea. Isso era algo ressaltado na época, na característica do Corinthians. Hoje a gente vê o Tite na seleção brasileira e recorda bastante essa compactação, né? A seleção brasileira às vezes tem uma dificuldade extrema para criar quando o adversário é um pouco mais fechado, semelhante a esse Corinthians, né? Que tinha um pouco mais da capacidade dos seus volantes, do trabalho de bola rápida, né? Para criar os seus ataques. Tanto é como você disse, primeiro tempo muito fraco e Corinthians tendo apenas uma grande chance, uma grande oportunidade. Na segunda etapa, as coisas já começam a se encaixar um pouco mais. Apesar de eu considerar que o Chelsea continuou melhor, acho que é tranquilo, né, a gente salientar que o Corinthians não teve tantos riscos e começou o segundo tempo com um pouco mais de energia, digamos assim, a fim de decidir a parada. Não sei se você teve também, né, essa sensação. Só um adendo aqui, Fábio. Teve um momento do jogo, se eu não me engano, uns 38 minutos do primeiro tempo, o Cássio fez uma defesa impressionante. No chute do Moses, ele dá um tapa
meio que chapado na bola, e o Cássio faz uma defesa incrível, né? Bom, na minha opinião, eu não achei que teve muita mudança no segundo tempo, até porque os times ainda assim batiam nas defesas, tanto o Corinthians quanto o Chelsea. Aos 18 minutos, né, o chute do Paulinho, que também passou próximo ao gol do Peter Cech, bem próximo. Logo depois, 5 minutos depois, sai o gol do Corinthians, né? Naquele chute do Danilo, que bateu na zaga, subiu, e o Guerreiro veio de cabeça e fez o gol aí gol do título, né? E até então, os outros lances, teve para mim também um lance muito importante, que foi os 40, que foi um chute do Fernando Torres, uma defesa impressionante do Cássio, que naquele momento ali rotula ele como o craque daquele título, né? O jogo começou a ficar um pouco mais pegado, né? Teve alguns lances, como o lance do Ramírez, que ele meio que entrou solando, não deu em nada, o juiz meio que deu uma apaziguada ali no meio, mas não adiantou muito, o jogo ainda continuou muito pegado. O Kerry, por exemplo, foi expulso no lance com o Emerson Sheik, e um pouco depois, com o lançamento de Oscar, Fernando Torres sobe um pouco adiantado e faz um gol impedido, né? Que se ele tivesse um passinho atrás, eu acho que ainda assim complicaria a vida do Cássio, né? E complicaria a vida do Corinthians. E praticamente ficou por aí mesmo. Esse foi o último lance de importância, né, nesse jogo. E o último lance também de importância do Chelsea, né, nesse jogo. Deixando claro também que foi um jogo muito bem disputado, né? Um jogo bem disputado. Foi dois times compactos, como você falou muito aqui nesse podcast, Fábio. E ressaltando que o incrível desses times compactos, Fábio, é que um lance pode decidir o jogo. E foi o que aconteceu. Dois times que tinham defesas extraordinárias, um leve erro pode causar um fim de um jogo, né, praticamente. E foi no caso do gol do Corinthians. O mole que a zaga do Chelsea deu, o Corinthians conseguiu fazer o que ele veio, né, ele foi para fazer no Japão, que foi levantar essa taça. Às vezes eu me atropelo nos meus discursos no canal na hora de falar em relação a concatenações, né, e tudo mais, mas é bem isso. Acho que nós conseguimos resumir, colocar bem os pingos nos is, né, fazer uma ótima concatenação do que foi essa partida e das aparências, né, de como esses times chegaram onde chegaram, da maneira que jogaram, né, toda a temporada, até a temporada anterior, no caso do Chelsea, até chegar a essa decisão do Mundial de Clubes. A última vencida por um brasileiro, eu vou até mais adiante, a última não vencida por um time da Europa, né? Essa decisão de 2002. Mas é isso, Jefferson. Deixa aí seu abraço, sua despedida e, claro, o anúncio aí, né, do nosso próximo capítulo do Dissecando. Pois é, Fábio, eu tô adorando fazer esse Dissecando porque lembrar desses jogos especiais está sendo muito interessante, né? Bom, agora vai começar um que não vai ser tão interessante assim, né? Porque, quer dizer, foi interessante por um lado, mas muito triste por outro, né? Que foi o 7-1. Em breve, né? Agora no próximo mês, você e o Wellington vai dissecar esse jogo. Um jogo que foi muito triste para todo mundo aí, né? Pra todo mundo, quando eu digo assim, é o brasileiro, né? Infelizmente, em casa, tomar 7-1 da Alemanha é bem complicado. Mas, Fábio, queria agradecer mais uma vez, né? E pedir para a galera que está assistindo, não, ouvindo o nosso podcast, continuar. E em breve teremos mais. Aquele abraço.
É isso aí, meus amigos. Nos vemos ou nos ouvimos no próximo vídeo. Aquele abraço, galera. Até a próxima.